Glória. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Sempre estou com o tempo livre ali. Apareço aqui na terça para receber, amém, irmão? Jesus é bom, ô glória. Está comigo meu amigo Douglas. Deus o abençoe poderosamente. Deus abençoe o bispo. Dia após dia ele possa acrescentar o rebanho nesse lugar. Todo mundo encontrou, amém? Evangelho de João, capítulo de número 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio testemunhar para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Aleluia. Esse texto, ele é bastante conhecido, e nós estamos iniciando, como o pastor já disse, uma campanha. É o mês das maravilhas de Deus. A verdade é que muitas pessoas não entram nesse acesso do favor de Deus sobre a sua vida, muitas vezes até por falta de conhecimento. E algumas pessoas, elas têm uma aliança com Deus em Cristo Jesus, porém elas tentam merecer ainda em um costume mosaico, e ela tenta se relacionar com Deus de uma forma a qual não é mais o seu tempo. Bendito seja o nome de Jesus. A própria Bíblia vai deixar claro: quem quiser viver pela lei, viverá por toda ela. Bendito seja o nome de Jesus. Então não dá para eu caminhar com Deus em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo eu querer que todos os verdugos da lei continuem exercendo sobre a minha vida. A verdade é que o evangelho é pesado na vida de muitas pessoas, porque embora elas se achegaram a Deus por meio de Cristo, elas tentam permanecer segundo a lei. Bendito seja o nome de Jesus. E a lei, ela só pode se satisfazer na força da carne, ela só pode nos dar alegria no nosso ego, porque a lei, ela vai pregar que merecemos. Então tudo que Deus fez, num entendimento geral, pela lei, não é porque Deus me ama, é porque eu me esforço e Deus vai e faz, e eu passo a cumprir liturgias para ser abençoado por Deus. A graça do Senhor, ela vai mostrar que não é pelo que eu faço, mas é porque Ele me amou. Bendito seja o nome de Jesus. Só que as pessoas vão caminhando nos nossos dias, e mesmo que elas tenham essa parte de um conhecimento, elas não conseguem acessar essa maravilhosa graça e viver uma vida abundante no Senhor. Por quê? Por mais que elas se aproximaram de Deus em Cristo Jesus, elas tentam permanecer não em Cristo, mas elas tentam permanecer a partir daquilo que elas vão cumprindo, como se Deus dependesse de alguma ação nossa para nos amar. Nós não amamos Deus porque nós entendemos as coisas, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor que você tem vindo pela igreja, de ler as escrituras, de ter um devocional no seu dia a dia para com o Senhor, não é porque você é um super crente, não é porque você não falta a nenhum culto. Esse amor só está inserido em você porque um dia Deus te amou primeiro. E a verdade é que quem vive pelo amor em Cristo Jesus, ele já não vive agora debaixo de uma liturgia, bendito seja o nome do Senhor, mas ele vive de algo que é espontâneo em Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E eu passo agora a não tentar ser aceito por Deus através do meu esforço, mas eu entendo que eu sou aceito porque Cristo me amou. O amor não se move mediante a necessidade, o amor se move antes que a necessidade chega. Por isso a Bíblia vai deixar claro que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, porém manifesto nos
nos fins dos tempos. Jesus não morreu da cruz depois que veio o pecado no mundo. Antes que o pecado viesse a existir, Ele já tinha feito, porque o amor faz com que eu me mova. Bendito seja o nome de Jesus, não porque tem uma necessidade ou porque tem um merecimento, mas é porque eu amo, então eu faço. Bendito seja o nome de Jesus. É como o marido que ama uma esposa e ele não espera o aniversário para dar um presente para ela. Tem homens que é tão apegado à sua mulher que eles apresenteiam por semana, e ele não depende de uma data específica para presentear, para dizer que ama. É como um pai que ama os seus filhos, e ele não depende de um aniversário, ele não depende de uma circunstância para dar o melhor para a sua família, porque o amor não faz porque eu mereço ou porque tem uma necessidade. O amor faz porque tem prazer em alcançar quem está perto. Então Jesus Cristo não me amou só porque havia uma necessidade, porque quando Cristo morreu, eu nem tinha nascido ainda. Quando Cristo morreu, a humanidade ainda não tinha pecado, porque o amor se antecede. E porque as pessoas não conseguem viver uma vida debaixo dessa maravilhosa graça? Porque o Evangelho chega na vida das pessoas de partes picadas. E alguns conhecem Deus a partir da lei, alguns conhecem Cristo a partir da graça, alguns conhecem só a partir dos profetas, e eles vão se perdendo nessa caminhada. E aí, como diz um Piauí, eles fazem uma farofa de tudo e eles tentam sobreviver daquilo. A verdade é que Deus fez pelo menos 6 alianças com o homem. A primeira aliança Deus faz com Adão. A segunda aliança Deus vai fazer através de Noé. A terceira aliança Ele faz através de Abraão. Bendito seja o nome de Jesus. A quarta aliança, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai fazer com o seu povo através de Davi. Deus vai fazer através dos juízes e dos profetas. E a sexta aliança Deus vai fazer através de Cristo Jesus. E é por isso que quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Samaria, Ele olha para aquela mulher e diz: olha, cadê o teu marido? Ela disse: Senhor, já tive 5. Ele disse: bem disseste, já teve 5, e o que tu tem agora ainda não é o teu. Porque Jesus, em uma forma teológica, está dizendo: as 6 alianças que você tenta manter, as 5 alianças que vocês tentam se manter com Deus ainda não é o suficiente. Por isso Ele diz: e a que você tem agora, porque ela se encontrou com Cristo, ainda não é sua, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Então, para o nosso tempo, nós temos uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. E agora não é o meu mérito ou a minha força, aleluia, que me faz ser aceito por Deus e acessar tudo que Ele tem de bom para mim. Por que as pessoas não conseguem acessar essa maravilhosa graça? E elas vão vivendo uma vida pesada. Por isso que para a maioria das pessoas, talvez você está aqui me ouvindo e ser cristão para você é muito difícil, é muito pesado, porque tentam servir a Deus, aleluia, pelo amor de Cristo, mas vivendo pelo costume, louvado seja o nome do Senhor, de uma aliança que não foi a qual o Senhor te alcançou. Bendito seja o nome de Jesus, porque quem quiser viver pela lei, viverá por toda ela. A Paulo diz que quando eu tento me justificar pela lei, eu me desligo da graça. Como é que é? Viver essa vida maravilhosa no Senhor, ela vai estar atrelada ao seu entendimento da qual você tem de Deus. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Uma boa parte das pessoas carregam essa dificuldade, e elas dizem: ir para a igreja é um sacrifício. Se ainda é um sacrifício, vir para a igreja ainda está errado. Bendito seja o nome do Senhor. Não há amor ainda o suficiente, aleluia, de Deus em você para que aqui não seja um sacrifício. Porque a Bíblia deixa claro, Deus disse para o povo: desde que eu vos tirei do Egito, obediência quero e não sacrifício. Bendito seja o nome de Jesus. Porque se eu venho para a igreja reclamando, murmurando, o culto demora, ou o culto acaba cedo, canta demais, canta de menos, prega muito, prega pouco, ora demais, não ora nada, se eu venho para a igreja com esse viés, eu perco o que Deus preparou nesse ambiente. Eu entro aqui como um estrangeiro, e para o estrangeiro sempre vai ser difícil transitar aonde estão os filhos. Me prova. Os fariseus perguntam assim para Pedro: o teu mestre não paga o imposto? Ele diz: paga. Aí chega até Jesus, os caras perguntou se você paga o imposto ou não. Aí Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, de quem são cobrados os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde: é cobrado dos estrangeiros. Jesus disse: Jesus era judeu, mas é cobrado dos estrangeiros. E ele diz o seguinte:
vai amar. E o primeiro peixe que saindo, tira um starter da boca, pago por mim e pago por ti. O que Jesus está dizendo? Caminhar diante de um povo que te tem como estrangeiro, sempre vai te custar algo. Não importa se, meu Deus, aleluia, não importa se você diz eu tenho o mesmo Deus. Se você está em ambientes que te tem como estranho, sempre vai te custar estar ali. Sabe por quê? Para um filho não custa nada permanecer dentro de casa, ainda que esse filho decepcione, ainda que esse filho faça coisas erradas, porque ele é filho, ele entende, esse é o meu lugar seguro, porque o filho sabe, é na presença do meu pai que eu posso errar, é na presença do meu pai que eu posso dar errado, é na presença do meu pai que eu posso cair, é na presença do meu pai que eu posso, aleluia, cometer uma besteira, é na presença dos meus irmãos que no dia que eu continuar prostrado, eles irão me levantar. Todo lugar que te receber como estranho, sempre vai custar para você, vai custar dinheiro, vai custar a sua paz, vai custar a sua integridade, porque todos os estrangeiros serão cobrados. E é por isso que tem pastor que fala: irmão, vigia onde você vai. Por quê? Não é que é um controle, mas é um cuidado. Porque você está aqui de boa, mas quando você chega em um lugar que você é estrangeiro, sempre te custa. Qual é o problema? É que você volta de lá cheio de verdugo. Aí você vem para o culto onde tem o pai e os irmãos, onde todo mundo é filho, mas você já veio com a cabeça do estrangeiro. Me rejeitaram e agora você tenta ser aceito aqui pelo trabalho. Você vai tentar ser aceito aqui, ó, pelo favor que você faz. Você vai tentar merecer aquilo que você não merece. É só a graça de Deus. O que acontece? As pessoas dos nossos dias, elas vão tentando servir a Deus. E uma boa parte das pessoas que estão dentro da igreja, elas servem a Deus pelo verdugo da lei. Por quê? Como eu disse, a lei, ela é mérito. Ela vem por mérito. E ela se satisfaz na carne. E é por isso que a pessoa se gaba e diz: é porque eu oro, eu jejum, eu subo o monte, eu nunca traí minha esposa, eu nunca menti, é porque eu oro 3 horas, 4, 5 horas. Tudo isso eu posso fazer na graça, mas eu não tenho isso como mérito. Então a lei, ela é muito aceita porque ela te dá mérito, e você passa a se gabar do que você faz. Olha o crentão que eu sou, irmão. Eu chego aqui antes da igreja abrir, é por isso que Deus me abençoou. Isso é um engano do seu coração. A lei vai tentar se satisfazer, ela só se satisfaz na carne. E é por isso que a gente vai tentando merecer. E é o que nós temos, é o que nós passamos para frente. E aí a geração que vem depois de nós vai se comportar da mesma forma. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, bispo, que estão na igreja hoje, elas se relacionam com Deus mais pela lei do que pela graça. Por quê? Por que isso acontece? Qual a verdade disso? Quer ver? Talvez você está sentado aqui e de 100% que você tem do evangelho inserido em você, 90% é coisas que você não pode fazer. Te apresentaram um evangelho só de que não pode. Não pode, não pode. Se eu perguntar aqui, o que é que um crente não pode fazer? Alguém me diz aí? Bora, irmão, alguém? Como? Não pode roubar, mentir, o que mais? Bora, irmão. Os irmãos estão com medo, né? Mas eu perguntei, o que é que ele pode fazer? A maioria da resposta é só ir para a igreja, orar e ler Bíblia. É muito pouco na formação que você tem de anos de igreja. Então o que acontece? A maioria das pessoas são formadas no evangelho por 90% de um conhecimento de coisas que elas não podem fazer. E 10% do que pode fazer não é claro para elas no ensinamento. E aí o que acontece? Como ela tem dúvida do que pode fazer, a alma tem que se satisfazer de alguma forma. E ele começa a praticar coisas que não pode, mediante a consequência que ele aguenta. Que é isso, pastor? É aquele filho que diz assim, ó: aqui meu pai me repreende, aqui ele toma meu celular, aqui ele tira meu videogame, aqui ele me bate, e aqui ele manda eu embora de casa. E aí ele começa a medir até onde ele aguenta a consequência. Por quê? Porque ele caminha pelo verdugo da lei.
E aí quando ele é punido, ele se sente satisfeito. Venci meus 6 meses de disciplina. Eu estava numa igreja pregando agora para jovens. E quando acabou, fui almoçar com os pastores. Ele disse: olha, eu tive que disciplinar um jovem que se tatuou aqui. E tatuagem é pecado, e aí isso e aquilo. E agora ele vai ficar 3 meses. Eu falei: beleza, e depois de 3 meses, ele vai continuar com a tatuagem ou ela vai sumir? Porque se é pecado, a tatuagem que ele está vai ser para sempre, ele não vai tirar. E esse é o problema. Você está dizendo para os outros jovens: o pecado aqui tem validade, depois de 3 meses é santo. E quem caminha por lei sempre vai caminhar debaixo da consequência que aguenta. É por isso que tem irmão que fala: pastor, como é que vai ser? Eu vou ficar disciplinado. Ele já vem com medo, caminha pelo verdugo. Porque quem caminha pelo verdugo da lei está atrelado ao amor de Deus, à punição, ao sofrimento. Mas quem caminha pela graça não, ele entende. Bendito seja o nome de Jesus. É como um filho que quebrou alguma coisa em casa. Ele sabe: eu sei que meu pai não vai ficar feliz com essa coisa errada que eu fiz, mas ele ainda é o meu pai. Ainda que ele me corrija, é por amor, para que eu não continue cometendo o mesmo erro. Então, por que as pessoas não conseguem viver essa maravilhosa graça? Porque elas não sabem em que aliança elas estão com Deus. E quando você caminha com Deus debaixo de um verdugo, ou debaixo de uma salada, é pior ainda. Porque em algum tempo você é Moisés, em outro tempo você é Noé, em outro tempo você é profeta, você é Abraão, e você vai ficando, e você nunca chega em Cristo, porque a lei não deixa você chegar em Cristo. Qual era a briga de Jesus com os fariseus? Porque os fariseus é o partido político que os judeus criaram para preservar e ensinar as leis de Moisés. E várias vezes Jesus está pregando a aliança da graça, e os fariseus diziam: vamos apedrejá-lo, vamos matar esse homem. Levaram Jesus para um monte. Jesus desapareceu no meio dos caras. Ficou todo mundo assim: caramba, e agora? Porque quanto mais tentavam oprimir alguém que trazia uma nova aliança, mais ela se tornava evidente que era um tempo novo de Deus para aquela humanidade. Esse tempo nos alcançou, aleluia. Mas por que é tão difícil para algumas pessoas entender isso? É como foi falado aqui mais cedo: você veio aqui, você não conseguiu adorar, você não conseguiu buscar. Por quê? Porque ainda está você pensa que não, mas ainda está enviesado pelos verdugos da lei. E para adorar o Senhor depende do seu emocional. Se você tudo está dando certo, aí você fala: agora eu vou adorar a Deus. Porque é como assim, ó, já que Deus me abençoou, Ele me pagou para eu adorar Ele. E aí quando as coisas estão dando errado, você diz: eu trabalhei, mas não recebi o salário. Aí você vem com raiva para a igreja, você vem de biquinho, você faz cara feia, você cruza os braços. E enquanto uns vão adorar o Senhor, você no mesmo ambiente de transformação vai continuar pior. Porque você serve a Deus não porque Ele é, mas pelo que Ele faz na sua vida. Aí no dia que você está ruim, você começa a dizer o seguinte: para que orar? Para que ler Bíblia? Que devocional? Nada. Esses dias eu disse para o Douglas: eu não pego mais da história de Jó do capítulo 40 para frente, para trás. Eu pego do 40 para frente. Por quê? Porque Jó vai dizer assim, ó, lá no 40: eu falei de coisas que eu não sabia. E aí, James, só vou ficar com 40, 42? É o suficiente. Porque ele disse: eu só te conhecia de ouvir com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te contemplam. Enquanto você ficar preso na lei, você só vai conhecer Deus do que te disserem. Mas a partir do momento que você entrar em Deus, em Cristo Jesus, você não vai apenas mais ouvir o que as pessoas dizem, é a voz de Deus que vai vir diretamente no seu coração. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e jamais darão ouvido aos estranhos. É por isso que quem caminha em Cristo Jesus dificilmente vai dar passo errado, porque há uma voz diretamente do céu dizendo: vai por aqui, vai por ali. E ainda que o pessoal pense ao contrário, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, para dar o fim que desejais. Olha o quanto que Deus nos ama.
Porque talvez você está subsistindo até aqui só com um pouquinho que você tem da graça. E Deus está dizendo: vem para dentro. Gostou de sentir o calor de estar perto? Gostei. Então deixa eu te incendiar de verdade. O que é sentir o calor de estar perto? Eu fico perto de alguém abençoado, mas como eu sou enviesado pela lei, eu fico achando o seguinte: a bênção dele vai vir para mim. Por quê? Mérito. Aí eu bajulo, aí eu fico puxando o saco, aí eu começo a me despir para ser aceito. Por quê? O calor de estar perto é muito bom. Agora entende isso aí. Olha como o diabo rouba as coisas. Se o calor de estar perto já é bom, imagina quando ele queimar a partir de você. Deus não quer que você viva pelo calor de estar perto, mas Deus quer que você seja uma sarça que queima. Porque onde houver uma sarça que queima sem se consumir. O que é a sarça queimar sem se consumir? Não é aquele crente que só no dia do culto está cheio, só no domingo, só na terça, só na festa, não. Queima sem se consumir. O culto acaba terça-feira, amanhã eu continuo glorificando o nome dele. Sexta, sábado, domingo, não importa qual dia, todos os dias que eu acordo para glorificar. E alguém diz: irmão, você está emocionado? Não, é uma sarça que queima e não se consome. Eu não enjoo de estar na presença de Deus, eu não enjoo de dizer quem Ele é. Para isso Ele me fez, para isso Ele me chamou, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Só que para pessoas que ainda têm verdugos da lei sobre si, ela sempre acha que não merece. E o diabo fez algo muito forte a partir dos anos. Porque quando você prega uma mensagem mais de amor, já tem um grupo que diz assim: ó, tá light. Tá light. Não fala mais de pecado. Pecado é para quem não nasceu de novo, irmão. Pecado é para quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo não está mais preocupado com pecado. Quem nasceu de novo quer cumprir a obra daquele que o chamou. Como é que é? Gálatas 2:20, portanto agora já estou crucificado com Cristo, já não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Se é Cristo que vive em mim, o pecado não é mais um problema na minha vida. Eu acordo com Ele, eu passo o dia com Ele, eu entro à noite com Ele, eu deito e logo pego sono, porque o Senhor é comigo. Oh, maravilha! É a maravilhosa graça de Deus que te alcançou. Você não merecia, mas Ele quis fazer por você. Deixa eu te falar. Quando alguém faz algo por você, sem você ter feito nada por ele, qual é a sua reação? Você fica assim. Sabe o que você faz? Você fica caçando uma resposta. Mas não é meu aniversário. Às vezes alguém já usou de graça contigo, e você liga e você fala: mas por que você fez isso? É isso que a maravilhosa graça de Deus faz. Deus não cuida de mim depois que eu entro no vale. Ele cuida de mim muito antes de eu passar pelo vale. E se eu precisar passar no vale na graça, eu passo só para fortalecer alguém. Eu passo por ela para alguém entender: o meu problema pode ser grande, mas Jesus Cristo é muito maior. Bendito seja o nome de Jesus. É isso. Qual o problema? É porque a maioria de nós tentamos ser aceitos. E quando você caminha tentando ser aceito, você se declara um estrangeiro. E para um estrangeiro na igreja sempre vai custar muito para ele. O imposto sempre é cobrado de quem é um estrangeiro. Por que eu me comporto como estrangeiro, pastor? Porque você não consegue se enxergar como filho. Escuta, Jesus era judeu, Jesus era filho, amém? Então por que ele pagou o imposto?
Se ele é filho, por que ele pagou o imposto? Porque ele entendeu, eu sou filho. Mas se meus irmãos não me reconhecem como filho, para eu permanecer aqui eu tenho que pagar. Então paga, porque eu ainda tenho que ficar aqui por um tempo. Paga o imposto. Depois ele anuncia as boas novas. Eu só caminho no meio do estrangeiro por um propósito. Sem isso, é burrice. Por quê? O estrangeiro sempre vai pôr dificuldade para você estar na reunião. O estrangeiro sempre vai fazer com que a sua presença seja desprezível. É cara que te chama de irmão, mas te despreza no culto. Te chama de irmão, mas não te cumprimenta. É teu aniversário, ele não te manda nenhum parabéns. Te diz, sabe? Ô glória! Qual é o problema disso? É porque a gente se acostuma a viver como estrangeiro. Quando que eu me acostumo a viver como estrangeiro? Quando eu vivo pela lei. Por quê? Porque o estrangeiro sempre custa para ele. E dependendo da força que ele tem na lei, ele sempre vai procurar pagar. E aí ele volta com mérito. Paguei um preço para estar aqui. Paguei um preço para pregar. Eu paguei um preço para poder cantar. Eu pago um preço para tocar. Eu pago um preço para ser pastor. Quem é filho? É por isso que o filho, ainda quando ele erra diante do Senhor, ele não perde a alegria. Porque ele sabe, eu tenho um pai que me ama. Meu pai pode até se decepcionar, mas não vai deixar de ser quem é, porque eu falei hoje. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pode baixar. Vou fazer uma pergunta, depois você levanta. Seu filho, quem aqui já foi decepcionado pelos filhos? Já foi assim, entristecido pelos filhos? Já foi. Você deixou de ser pai dele? Você falou assim, agora para morar aqui vai ter que pagar. Vou cobrar aluguel aqui do seu quarto, R$200 por mês, 30 da internet, quero mais uns 20 aí de água, mais uns 30 de luz. E é isso aí. Você faz isso? Você faz isso? Você já sentiu uma dor quando o seu filho fica com raiva de tu? Você tenta alinhar com carcará e ele fica ali, ó, não quero falar, fecha a porta. E você fala, mas rapaz, você tem que se... Por que eu me alegro com a graça? Porque Jesus disse o seguinte: se vós sendo mal sabe dar coisa boa para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. O que eu estou te dizendo é que Deus cuida de você melhor do que você pensa. Por que você pode estar sofrendo no dia de hoje, emocionalmente, espiritualmente? Porque na casa dos filhos você se porta como estrangeiro. E aí você entra aqui num culto desse, você pensa, será que é todo esse poder mesmo ou só foi hoje? Será que tem todo esse amor aqui mesmo na igreja? Ou é só porque eu ainda não virei membro? Quando eu virar membro vai dar uma miséria. E por que eu tenho essas dúvidas? Porque não conheço quem Deus é. E é isso que a graça faz. A graça quer revelar quem Deus é todos os dias, para que você, nos seus momentos de angústia, você não venha achar que Deus te esqueceu. Ah, pastor, mas quando eu estou angustiado, aí eu peco mesmo, e eu chuto o pau da barraca, eu fico maluco, e Deus sabe por quê. Deixa eu te falar, as tuas angústias não te dão permissão para pecar contra o Senhor. As tuas angústias não te dá permissão para você pecar, aleluia, contra o corpo de Cristo. A tua angústia não te dá permissão para desacreditar da palavra. A tua angústia não te dá álibi para você desacreditar do que Deus já te prometeu. Jesus sentiu angústia de morte no Getsêmani, mas hora nenhuma ele questionou, aleluia, a vontade do Pai. Ele disse, todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. É isso que a maravilhosa graça faz. E é por isso que você caminha com alegria. Porque você sabe, não é porque eu sou bom, é só porque Jesus me ama. Deixa eu te dizer, você só está vivo aqui porque Jesus te ama. Moisés um dia falou o seguinte: vamos começar do zero.
Começa tudo do zero aí. Não. Eu não preciso começar do zero, porque meu plano não falhou. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu estou trazendo essa mensagem ao primeiro dia dessa campanha, porque você vai viver os outros dias, e eu quero que você se desamarre de todos os seus méritos, que você se desamarre de todo o verdugo da lei. Para quê? Para que você alcance o que a maravilhosa graça tem para produzir. O que a graça tem para você já está pronto, você só precisa acessar. Só porque você não consegue acessar o que a graça tem, enquanto você vive como estrangeiro, enquanto você vive como um escravo. Olha para mim, que é isso? É pessoas que vêm para o culto e dizem: mas eu não consigo parar de mentir, mas eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo de fazer isso, fazer aquilo. É porque você ainda está se vendo como um menino, porque a lei não tem filho, a lei só tem servo, e o servo geralmente vai ter raiva do seu senhor, mas a graça não. A graça tem filho, mas a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Você só está sendo escravizado por esses desejos, porque você ainda não amadureceu. Na lei você não consegue amadurecer, você morre no pecado e vive por ele. Mas a graça de Deus não, ela te dá um entendimento. Pedro falhou, mas Jesus disse para ele: olha, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos na fé. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu vim aqui nessa noite dizer: Deus está te dando maturidade, e os teus pecados não vão te escravizar mais. Tu não vai ser menino e viver como escravo. Você é um homem, uma mulher que Deus levantou para invocar o seu nome. Eu já estou encerrando. Só para você entender rapidinho. Você deve olhar para você e falar: mas eu não sou justo. Eu tento fazer tanta coisa para ser justo, pastor. Subo no monte, eu ando descalço, eu fico sem barba, eu deixo a barba, eu pano de saco e cinza, eu banho de farinha, eu banho de pipoca, sei lá de quê. Não, de pipoca não, misericórdia. Tá amarrado, varão, esqueci. Só riu quem sabe. De pipoca não, irmão, meu Deus. Jesus é bom, eu já banhei de pipoca, irmão, mas a graça me alcançou. Ó, tô aqui só o ouro, ô glória. Vou até beber água, irmão. Dá um glória a Deus aí. Quem é preso no verdugo da lei vai tentar ser aceito por Deus do seu jeito. É o que Paulo condena na igreja de Roma, capítulo 10, ele diz: eu louvo vocês pelo zelo que vocês têm com a igreja. O problema é que vocês tentam ser aceitos por Deus da sua própria maneira. E aí quando você se sente mal, nem por culto você quer vir. Aí você tem um negocinho, você falou: hoje eu não vou nem cantar, que eu não estou... Porque parece que você que gera o poder em você para distribuir aqui. Olha a ceia. Por isso que a ceia, Paulo disse: examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque se eu olho para a ceia e digo: eu sou digno, Cristo morreu em vão. Mas se eu olho para a ceia e diz: não vou tomar, Cristo morreu em vão também. Por que eu me examino? Porque no meu exame que eu entendo que só Ele pode me justificar para algo tão poderoso. Só para a gente entender rápido. Porque o homem não consegue se tornar justo pela sua própria força. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Tem gente que teve dúvida, sim ou não? Se Jesus não tem pecado, como que Ele morre como um pecador? Se Jesus nunca cometeu um pecado, como Ele morre como um pecador? A ponto dele dizer como um pecador: Deus meu, por que me abandonaste?
Não, a pergunta interessante. Jesus não tinha pecado e morre como um pecador. Por que ele morre como um pecador? Porque ele recebeu o meu e o seu pecado. Como eu me torno justiça se eu não dou conta? Porque eu só recebo a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que é difícil para quem anda na lei receber o perdão de Deus. Porque ele fala, é só receber? É. Mas está tão enraizado no mérito que ele diz, mas aí é muito fácil. É só receber? É só recebê-lo. Todos quantos receberam, acabei de ler, deu-lhes o poder de serem feitos. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Sabe o que faz você não conseguir receber esse perdão e essa graça? São os verdugos da lei que ainda está atrelado em você. E é por isso que você não consegue viver uma vida de bênção, uma vida de vitória. Você vem para a igreja, mas com o psicológico abalado. Você vem para a igreja, mas seu coração já está dilacerado. Eu não sei quantas vezes você já teve que consertar seu coração. Eu não sei quantas vezes você já costurou a sua alma de novo. Porque você vai tentando ser aceito por Deus pela sua forma. E Deus só está dizendo, só receba o que eu já fiz. Deixa eu te dizer. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui agora, que eu acabei de ministrar, uma coisa ela revelou aos seus olhos. Você está com mais vontade de servir Deus agora. Sabe qual é a verdade? É que a nossa alma começa a tremer por dentro. Porque a gente vai descobrindo, eu só precisava disso, era. Quando eu entendi isso aqui, eu fiquei chorando dentro da minha casa vários dias. Porque eu falava, meu Deus, quantas vezes eu tentei merecer. Quantas vezes eu perdi meu sono, perdi a minha paz, brigava com a minha esposa, e brigava com os parentes, com gente, com pastor. E eu falei, tá, meu Jesus. Porque esse entendimento me trouxe tanta paz. Que ainda que eu viva momentos comendo gafanhoto no deserto, quem me olha nunca vai imaginar isso. Eu queria que você ficasse de pé agora. Oh glória. Deixa eu te dizer, você tem dificuldade de dizer eu te amo para o Senhor? Só a lei faz isso contigo. A gente tem vergonha de adorar quem servimos. Sabe, o bispo falou algo aqui, olha, e arrochou, mas é isso mesmo. Como não adorar alguém que vela pela minha vida todos os dias? Enquanto eu estou dormindo, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme. Deixa eu te falar. Toda vez que eu prego uma mensagem como essa, parece que eu aprendo a amar mais a Deus ainda. E eu entendi que quanto mais eu liberar isso, mais Deus terá espaço em mim. Deixa eu te dizer, você pode sair daqui nessa noite sendo esse agente de Deus que carrega a maravilhosa graça. Você vai levar para sua casa e você vai dizer, amor, não é tão difícil ser assim. Você vai dizer, meu filho, não é ruim ir para a igreja não, mesmo você sendo jovem. Eu entendi. A casa do Pai, aleluia, é um lugar de refúgio. A casa do Pai é um lugar onde nós nos reunimos para engrandecer quem Deus é. Escute. Depois que eu entendi isso, eu não corro mais para a oração para achar Deus, porque até isso eu aprendi errado. Porque eu achava, quando eu estou sem Deus, eu tenho que correr para orar. Não, a oração não é onde eu encontro Deus. A oração é onde Deus me acha, despido e sem nada. E a partir do momento que você recebe a graça, você tem prazer de estar com Deus. E é por isso que você tem uma vida de oração. É por isso que você jejua. É por isso que você lê livro. É por isso que você lê Bíblia. É por isso que você vem para o culto. Não é
Deus se distanciou, é porque você tem prazer em desfrutar de tudo que Deus é. Eu não sei se tem no nosso meio alguém que não serve ao Senhor, mas essa palavra é para você que nunca conheceu, mas para você que conhece e se encontra afastado. Mas ela é para você que até frequenta os lugares, as casas de oração, mas de alguma forma está vivendo longe, porque tudo que você aprendeu de Deus veio debaixo de um verdugo da lei. E você diz: se virar crente, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso não sei o que, não. E aí você vai perdendo até a paz. Feche os seus olhos. Você pode baixar a luz para nós? Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, vai. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu deitar, eu cantarei da bondade. Você pode agradecer a Ele com essa canção. Levante as suas mãos e declare isso, vai. És fiel em todo tempo. Até quando você falhou, Ele foi Deus na sua vida. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Deixa eu te falar algo. Você que está aqui, mas está afastado. Você que está aqui, que nunca conheceu Cristo Jesus. Essa mensagem já tocou o teu coração. Não porque eu preguei, mas porque ela é a palavra de Deus. Eu posso dar viagem perdida, Deus não dá viagem perdida. O profeta Isaías diz: porque toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia, antes cumprirá o propósito para qual foi designada. Deixa eu te contar uma rápida parábola. Não é bíblica, mas é uma parábola. Um rapazinho, adolescente, ele aprendeu com o pai a arte da carpintaria num setor rural. E até que um dia ele fez um pequeno barco. E ele falou: pai, eu vou testar esse barco. E ele corre para um córrego, um riacho no fundo daquele terreno. E quando ele coloca o barco sobre as águas, o barco começa a flutuar. Mas de repente vem uma correnteza muito forte e ele não consegue pegá-la. E ele começa a chorar, porque ele vê o seu barquinho indo embora. Passou-se muitos anos e ele se tornou um homem adulto. Saiu desse setor rural e foi para um lugar urbano. Quando ele chega nesse setor urbanizado, ele olha uma loja de artigos antigos e rústicos. E quando ele olha na vitrine, a primeira coisa que ele vê, o barco que ele fez. E ele entra dentro da loja e diz: eu preciso levar esse barco de volta para casa. Meu pai me ensinou a fazer ele. O dono da loja falou: opa, aqui não, pertence a mim. Quanto custa? Custa tanto. Só que ele não tinha dinheiro. Voltou para casa e disse: pai, eu encontrei o barco que o senhor me ensinou a fazer. Começou a trabalhar, trabalhou, conseguiu o dinheiro necessário, voltou na loja, comprou o barco e voltou para casa. Quando ele entra dentro de casa, o pai dele está sentado na sala,
naquelas poltronas. E ele pega aquele barco chorando, levanta assim para cima e começa a chorar e diz assim: barquinho, agora você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz, 2 porque eu paguei um preço alto para ter você de volta, só para trazer você para a presença do Pai de novo. Essa mensagem está mostrando isso para você. Você não precisa continuar numa vitrine onde custa para você estar. Jesus pagou um preço alto para você estar na presença do Pai de novo. E esse apelo é para você que se sente longe do Pai, talvez porque saiu dos caminhos do Senhor e abandonou os princípios, mas talvez porque se relacionou como um estrangeiro, mesmo na casa. Deus está te chamando essa noite para você viver uma nova história. Aonde está a primeira pessoa que precisa dessa oportunidade? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Enquanto a gente vai cantando, você pode vir aqui à frente. Pastor, você vai orar depois do culto? Não vou. Mas depois dessa palavra, você também não é inocente. Deus te trouxe, aleluia, a realidade de quem Ele é. És fiel, és fiel em todo tempo. Se você precisa abraçar essa oportunidade, venha. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. em todo tempo, Tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Eu cantarei a bondade de Deus. Alguém nessa noite que precisa abraçar essa oportunidade? Pai, eu te louvo por a oportunidade de pregar a Tua palavra, de ministrar aos Teus filhos e diante desse altar. Que a Tua palavra fique enraizada no nosso coração, produzindo assim frutos dignos de arrependimento. Guarda as nossas vidas e que possamos acordar cada dia para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. És fiel Em todo tempo, Em todo tempo, em todo tempo tu és tão